Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Bom estar com você. Nesse vídeo eu gostaria de falar para você sobre uma religião chamada Mormons, ou Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Muitas pessoas perguntam, é um nome bonito? É, muito bem, parabéns pelo nome que colocaram nessa igreja, nessa denominação. Mas existem muitas coisas ali que são heresias para nós que somos evangélicos. Para nós que conhecemos a Bíblia, muita coisa dentro do mormonismo não combina, não convém. Quando falo aqui sobre isso, não quero que você entenda que falarei mal das pessoas que fazem parte dessa religião. Não é do nosso hábito criticar as pessoas, criticar membros dessa denominação e de tantas outras que nós sabemos. Mas nós evangélicos hoje consideramos que é um grupo e uma seita. Por que consideramos uma seita? Porque ensinam um evangelho diferente do que a gente prega. Ensinam coisas que não é bíblico. E nesse vídeo você vai saber o porquê que nós não consideramos os mormons cristãos de verdade. Tem um texto na Bíblia que vai nos dizer o seguinte. Olha só o que a Bíblia fala sobre essa questão dos mormons. Em Gálatas 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Isso quer dizer que nem eu, aqui o apóstolo Paulo que está falando, que se ele anunciasse um outro evangelho além do que já estava anunciado, era para considerar ele como um anátema, um amaldiçoado. E eu mesma coisa e qualquer um outro. E a religião dos mormons começou exatamente por causa de um homem chamado Joseph Smith, que anunciou um outro evangelho. Você vai conhecer um pouco dessa história, nessa narrativa que nós vamos passar para você agora. Nascido em Saron, Vermont, Joseph Smith, fundador do mormonismo, ele mudou-se com sua família para o oeste de Nova York após uma série de falhas nas colheitas, na época de 1816. Vivendo em uma área de intenso reavivamento religioso durante o segundo grande despertar, que se falavam muito sobre isso, né? Logo naquelas épocas ali de 1816 para cá, onde muitas seitas surgiram nessa época, nessa era de 1800. Inclusive as Testemunhas de Jeová, o milenismo, que depois veio a ser um grupo que saiu para fundar a Igreja Adventista, e muitos outros, né? Joseph Smith relatou ter um experimento que aconteceu com uma visão que ele teve, uma série de visões. Ele falou que experimentou, e a primeira delas foi em 1820, quando ele viu duas personagens que ele eventualmente descreveu, quer dizer, da cabeça dele, né, ele achou que era Deus, o Pai e Jesus Cristo. Ele teve uma visão, e geralmente as seitas elas iniciam com visões mesmo. As pessoas têm visões, porque são coisas que não podem ser comprovadas lá na frente, né? A pessoa fala, eu tive uma visão, só acredita a própria pessoa que teve, porque como é que vai provar para outro que não teve? Em 1823, ele disse que foi visitado por um anjo que direcionou a um livro enterrado de placas de ouro, conscritas com uma história judaica cristã da antiga civilização americana. Em 1830, ele publicou um livro chamado Mormon, Livro de Mormon, que ele descreveu como uma tradução inglesa dessas placas. Ele dizia que nessas placas de ouro ele traduziu para o inglês, tá? E que ali tinha uma mensagem de Deus. Começa geralmente assim as seitas, né? Só acredita quem não pesquisa muito a fundo. No mesmo ano, ele organizou a Igreja de Cristo, chamada assim. E ele disse que essa seria uma igreja da restauração. Aí já começa, né?
a igreja que veio para restaurar todas as outras. Geralmente, seitas têm essa estratégia. Eles dizem que vieram para restaurar outras, já que não pregavam a igreja as doutrinas verdadeiras. Então ele disse que viria restaurar a igreja cristã primitiva. A igreja cristã fugiu dos propósitos e tal, e que agora Deus estava mandando ele vir restaurar tudo. Os membros da igreja foram posteriormente chamados de Santo dos Últimos Dias, ou Mormons, como é muito conhecido hoje em dia. Em 1831, Joseph Smith e seus seguidores se mudaram para o oeste, planejando construir uma Sião comunal, como se fosse um lugar onde vivessem só os santos, só os servos do Senhor, aquela promessa legal de como se fosse uma terra prometida, né? E eles tentaram fazer isso lá no coração da América, lá nos Estados Unidos. Eles primeiro se reuniram em Kirtland, Ohio, lá nos Estados Unidos, e estabeleceram um posto avançado em Independence, lá no Missouri, que deveria ser o lugar central chamado Sião. Durante a década de 1830, Joseph Smith enviou missionários, publicou revelações e supervisionou a construção de um templo. Devido ao colapso da sociedade na época de segurança, lá em Kirtland, patrocinada pela igreja, e confrontos violentos com não-mormons lá do Missouri e a ordem do extermínio de muitos mormons. Smith e seus seguidores estabeleceram lá um novo assento em Illinois, que como ele era líder espiritual e político, ele tentou até ser candidato a presidente dos Estados Unidos na época, em 1844. Ele criticou muito o poder daquela época e a sua prática e tudo mais. Mas quando o Nauvoo, expositor, fez uma crítica a ele por causa da poligamia, poligamia você sabe que é quando um homem pode se casar com várias mulheres. E o Smith tinha isso com ele. Ele declarou na religião dele que ele poderia casar com quantas mulheres quisesse, porque Abraão, Isaac, Jacó também casaram, então ele também podia casar. Só que essa foi só uma desculpa que ele deu, né? Ele tinha questões sérias quanto a isso. Inclusive, ele casava até com mulheres que já eram casadas, já tinham seus maridos, ou então meninas novas, que ainda eram mocinhas, né? Adolescentes. Isso está tudo comprovado e estudos aí da internet. E nessa época, eles ordenaram a destruição da prensa do jornal da época e publicou matérias contra a poligamia que ele fazia. Fez com que Smith, lá nesse estado lá do Illinois, para que ele fosse julgado, e teve uma guerra muito, muito pesada lá, logo quando ele começou. E depois vocês vão descobrir aqui que o Smith ele foi morto a tiros devido a um grupo que ele levou para guerrear contra esse pessoal e acabaram matando ele, né? Atiraram nele e mataram ele. Mas as doutrinas ficaram, muitas doutrinas que ele ensinou, muitas coisas que ele ensinou, e inclusive contrárias à própria Bíblia Sagrada, dizendo que ele era o próprio mensageiro de Deus para trazer aquelas coisas. Diz ele que Jesus não completou a obra que veio fazer aqui na terra, e Deus chamou ele para completar a obra que ele veio fazer aqui na terra. Então, muitas controvérsias, muitas coisas que não tinham muito a ver com aquilo que a Bíblia ensina, com aquilo que a palavra de Deus ensina. Joseph Smith ele nasceu em 23 de dezembro de 1805.
Seus pais, ele chamava também, o pai dele chamava Joseph Smith e a dona Lucy Mark Smith, um casal de fazendeiros na época na região. E dessa família numerosa aí de 10 irmãos e irmãs, ele viveu a sua infância nas fazendas. E era uma origem pobre que eles tiveram, mas não tinham muita alfabetização, não eram alfabetizados. E foi quando ele começou a procurar, querer saber mais sobre Deus, sobre as coisas de Deus. E ele nunca foi de igreja nenhuma, ele nunca foi membro de igreja nenhuma. E na sua adolescência ele participou de reuniões das igrejas da sua mãe, da sua família. Na época era a igreja presbiteriana e a metodista que estavam pregando naquele movimento. E naquela época ele foi a um bosque na fazenda onde ele morava e ele começou a orar para saber qual igreja deveria unir-se, para qual igreja ele deveria ir. E diz ele que em resposta à sua oração, então Jesus apareceu para ele, Deus apareceu para ele, Deus e Jesus, os dois apareceu e disse que estavam chamando ele para abrir uma nova religião, que seria a religião que seria a que ia consertar todas as outras. Já iniciou-se essa religião, considerada hoje uma seita, os Mormons. Nós queremos ajudar você a entender melhor sobre isso, sobre as religiões, sobre a Igreja dos Mormons, no caso, sobre Joseph Smith, que foi o fundador, sobre a poligamia, sobre toda essa situação que aconteceu, as guerras que eles fizeram. Foram coisas que não deveriam acontecer. Foram coisas que a Bíblia é contra. A palavra de Deus que sempre existiu. A Bíblia que foi escrita e ungida por Deus, inspirada por Deus. E nós vemos que essa religião modifica tudo isso. Além de outras coisas que você também já entendeu nesse vídeo, que é uma religião, uma denominação que não é por Deus aprovada. Por mais que existam pessoas honestas e sinceras nesta religião, nesta denominação, existem pessoas que estão ali com todo o bom coração fazendo aquilo que acham que é certo. Parabéns para vocês que, de alguma forma, querem servir a Deus, têm boa intenção, têm desejo de servir a Deus e fazer a vontade até de Jesus, mas aprenderam de forma errada. Eu quero com muito amor e muito carinho dizer a você que existe forma de você melhorar. Existe forma de você se libertar. Inclusive na própria internet tem muitos vídeos que vai ajudar você a entender que é uma seita exclusivista que está fazendo aquilo que Jesus, que Deus não mandou fazer. Vídeos de pessoas dando testemunho do que passaram. Todas as religiões têm problemas? Tem, mas será que está enquadrada no que a Bíblia diz? Será que essa história mesmo das placas de ouro são verdadeiras? Você já parou para pensar que da forma que existe hoje pessoas que usam a palavra de Deus para fazer coisas e para falar coisas que não convêm, também naquela época não existia? É um assunto a se pensar. Eu acho que você deveria pensar melhor sobre isso. Nós estamos à sua disposição para te ajudar. Espero que esse vídeo te ajudou a entender melhor, você que é mormon e você que não é, e quem sabe estava pensando em ser. Melhor parar por aqui, estudar um pouquinho para entender melhor sobre isso aí. Eu acho que Deus tem um plano melhor para a sua vida. Que Deus abençoe você e que essa palavra, que esse estudo, que esse ensino fique aí no seu coração. Nós estamos à sua disposição para te ajudar, não para criticar pessoas. As pessoas, os mormons, os membros, são pessoas queridas, pessoas amáveis, pessoas maravilhosas. Mas para explicar um pouco sobre religião, para ver se você consegue entender um pouco melhor sobre a palavra de Deus. Nessa época, em 1936, na verdade em 6 de abril de 1830, Joseph Smith, ele e alguns membros organizaram a chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E as denominações evangélicas na época passaram a não concordar com o que eles vinham pregando lá. Não é? Porque estavam pregando coisas que não estava na Bíblia. Até essa questão
das placas de ouro e tudo mais. Isso era tudo uma conversa já para enrolar as pessoas da época, simples, né, sem muito conhecimento. Então foi quando os membros e alguns liderados por ele mudaram-se para Nova York. O primeiro templo estabelecido foi em Ohio, em 1936. Apesar da saída deles de lá, eles tiveram confusões, brigas com todas as outras religiões. E ficou sendo assim, aquele grupo que ficou afastado das outras religiões, até porque eles se consideraram ser os únicos certinhos diante de Deus. Aí mudaram lá para outro estado de Missouri, nos Estados Unidos, e depois para Illinois, onde em 1839 surge a comunidade de Nauvoo. Joseph Smith fundou a cidade de Nauvoo e implementou por revelação moderna várias leis. Uma delas, da consagração, onde os membros da recém-restaurada igreja deveriam dispor-se de bens ao bispo da igreja. Quer dizer, dar coisas para ele, né, seus bens, suas terras, servir a ele. E que ele ia fazer uma grande cidade chamada Sião, para colocar todos eles lá e viver felizes lá. Ele começou já a tirar as coisas das pessoas, como é normal de qualquer falso profeta. Diz ele que a revelação que Deus deu para ele, a Bíblia já não era mais 100%, que a Bíblia deveria ter uma conclusão. Foi quando ele começou a escrever o chamado Livro de Mórmon, que é como se fosse um terceiro evangelho, né? Naquela época, em 1835, eles já tinham as 15 congregações para 2 mil membros, mais ou menos. Aí eles viviam por ali e começaram a querer morar num lugar só para serem pessoas diferentes de todo mundo, como se fosse uma nova Jerusalém. Ele queria marcar já esse lugar lá. E ele, por ser polígamo, por ter várias mulheres, dizer para a mulher dele que Deus disse que não queria que ela tivesse outros homens, só eles podiam ter várias mulheres. Por aí já vê os tipos de profeta, de pessoa que era esse Joseph Smith. Ele era um homem muito inteligente, quis montar para ele uma religião, alguma coisa que seria para ele muito bom, né? Seria maravilhoso para a vida dele ter várias pessoas seguindo ele, auxiliando ele. Então tudo para ele era muito bom. É só você olhar alguns falsos profetas que existem hoje, nos dias atuais, comparar com ele, numa época que não existia internet, numa época que não existia pessoas que sabiam ler, muito poucas pessoas sabiam ler. Então ele dizia que aparecia um anjo para ele, deu um nome a esse anjo. O que pode ter acontecido de verdade? Pode, mas a Bíblia também diz que o diabo ele se transforma até em anjo de luz. E ele traz engano para as pessoas. Pode ser que ele tinha realmente visões do diabo se formando em um anjo de luz e dizendo algumas coisas para ele, inclusive sobre o livro. Escreva esse livro assim, esse livro é uma continuação do que Jesus não completou, porque as igrejas saíram fora do que eu queria, então agora eu quero que você faça uma nova religião. Quer dizer, durante 2000 anos para trás, 1800 anos, Deus não levantou ninguém, né? Deus não quis levantar mais ninguém para fazer reforma nenhuma. Deus resolveu levantar ele agora. Nesse período de 1800 anos, as igrejas ficaram todas sem informação nenhuma divina. É isso que ele quis dizer, né? Então ele diz que esse anjo revelou para ele a localização onde estavam as placas de ouro que contém o livro dos Mórmons hoje. E ele que interpretava, quer dizer, tudo era focado nele. Ele que fazia toda a interpretação. Ninguém nunca achou essas placas de ouro. E ele, sabendo que as pessoas simples daquela época, até hoje ainda tem as pessoas que acreditam nessa história fantasiosa que ele contou, que ele ia esconder essas placas para ninguém nunca saber onde estava. Quer dizer, ele não podia chamar pelo menos umas 5 pessoas, umas 10 pessoas de confiança dele e falar que essas aqui são as placas que Deus me mandou. Nem isso ele conseguiu fazer, né? Ele disse que sumiu com as placas, que escondeu as placas para ninguém saber. É muito fácil. Hoje eu chego, vou para um canto de mato aí e digo que Deus me deu visões lá e Deus mostrou placas de ouro, mas que eu escondi para ninguém ver, porque Deus não quis que ninguém visse.
Aí todo mundo acredita no que eu falei, né? É muito fácil falar isso e as pessoas acreditarem. Então, esse anjo, chamado Moroni, diz ele, é visto como se fosse um profeta guerreiro daquela época. Moroni também é descrito por ele que como um anjo que vinha sempre falar com ele, era o anjo guerreiro da antiguidade e tal. Aí diz ainda que após a sua morte, Moroni ressuscitou e se tornou um anjo com uma missão de guiar Joseph Smith para as placas, que o anjo próprio disse que veio e ressuscitou. Quer dizer, só um ressuscitou, que é Jesus, né? E continua vivo para vir, está nos dias de hoje. Então contraria toda a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé. Então não acredite em tudo que você escuta por aí, porque na Bíblia nem existe figura de Moroni. Ele foi criado na cabeça de Joseph Smith, porque ele precisava criar toda uma situação para montar a sua religião, como é o costume de quase todos os que montam para si próprio uma religião. Eles têm que dizer que tiveram visões e tantos outros mais. Então tome muito cuidado com isso, tá? Pesquise bem sobre essas coisas, pesquise bem sobre a vida desse polígamo, desse homem que tinha várias mulheres, que tomava mulheres de outras pessoas, que tentou ser presidente, que tentou montar um exército por conta dele, que tentou criar uma cidade para ele ser o líder, ser o comandante. Isso é típico de pessoas que são narcisistas, pessoas que não querem que ninguém mande nele, de não ter líderes nenhum sobre eles, querem ser eles o centro de tudo. Pesquisem bem sobre isso, para que você também não seja enganado, para que você não seja passado para trás. E oremos para que Deus ajude os nossos irmãos, consideramos como irmãos, como pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas boas, que procuram também a salvação, que fazem parte desta igreja. Para que a mente deles se esclareça, não trate mal, não julgue, não faça mal a nenhum desses irmãos, porque também são pessoas queridas que procuram ter a vida eterna, ter o direito da vida eterna. Mas por causa de uma religião que tanto ensinou lá atrás errado, foi passando de pai para filho, e até hoje muitos ainda estão presos nessas doutrinas erradas. Procure estudar mais sobre isso, aprender. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Jesus é o único Salvador. Jesus não precisou que ninguém mais viesse fazer nenhuma continuação daquilo que ele não conseguiu fazer. O que Jesus precisa é que nós buscamos a Ele em espírito e em verdade, servamos a Deus, guardamos a sua palavra no nosso coração e sejamos fiéis ao Senhor. É isso que Deus quer de todos nós. Deu para você perceber que qualquer denominação, qualquer religião que não tem Jesus como único Senhor, que não tem Jesus como o único que completou a obra, não é uma religião considerada pela maioria das igrejas cristãs como cristã. Então os Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não é uma igreja que possa receber você e que vai trazer um ensinamento bom da forma que a maioria das denominações evangélicas elas pregam. Há muitas coisas lá que não condiz com o que está na Bíblia Sagrada. Você conheceu um pouco da história e vai continuar conhecendo de coisas, por exemplo, a poligamia. Alguém vai dizer assim, mas lá no passado, Abraão, Isaac, Jacó tiveram outras mulheres, mas era um outro contexto. Não era agora em 1830, 1840, não é agora. Então tem muitas coisas que você vai entender que não é o lugar certo para você estar. Pode ser até que você gostaria de participar, de conhecer melhor sobre isso. Nós vamos te ajudar. Nós queremos te ajudar a entender melhor sobre seitas, religiões, igreja, denominações. Qual o lugar que eu possa estar enquadrado e que a Bíblia realmente é pregada de verdade.